Chegando. É, galera. Olá! O nosso objetivo hoje é entrar nessa coisa de uma análise de conjuntura mesmo e eu preparei umas coisas pra vocês. Tá, vamos começar com essa notícia bem que acabou de rolar agora, tá? Vamos falar de Bolsonaro porque não tem como tratar da nossa conjuntura atual sem saber exatamente o que tá passando pela cabeça do terrível presidente, tá bom? Um dos desafios constantes que a gente tá enfrentando agora é um pouco dessa ameaça de que se vai ter golpe, não vai ter golpe, Bolsonaro tá ensaiando golpe, Bolsonaro vai tentar fazer uma alerta sobre fraude eleitoral, tentar organizar parte da sua base ali para poder se estruturar em algo parecido com o Capitólio ou não. Isso é algo que Bolsonaro já falou em algumas entrevistas por aí, que não é sobre Capitólio que ele está falando, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma prática dele, dos seus filhos e dos aliados mais próximos, que é falar das coisas sem falar diretamente o que é, né? Então a gente tá bem alerta sobre questões de violência política, porque eles já falaram coisas como vocês sabem o que precisa ser feito, vocês sabem que precisam se preparar para as eleições. E tem um pouco dessa conversa que já é antiga, porque Bolsonaro já tinha falado antes, né? Eu só saio da presidência se for preso, se for morto, etc. E essa questão da prisão tá realmente muito alerta. Isso é algo que a gente pode ter certeza absoluta. Ele tem bastante medo de ser preso, também os seus filhos, porque apesar de ter sido eleito com essa fachada anticorrupção, Bolsonaro tá entalado assim, não é nem até o pescoço não, já passou, já afundou completamente em casos que podem ser investigados, e muito dessa disputa que ele tem com o STF tem a ver com isso. Então, eu acho que é importante a gente deixar muito alerta que essa conjuntura que a gente está tratando é uma conjuntura realmente muito especial. E é claro, por ser uma conjuntura especial, é uma conjuntura que influenciou como a esquerda está lidando com as eleições de 2022. Uma ressalva que a gente tem que fazer, que é até um pouco desgostoso, né, ter que trabalhar com isso, é o fato de que, muito provavelmente, ano passado, boa parte da esquerda já decidiu que não tem nada mais que possa ser feito, vamos focar nas eleições, tá? A gente viu uma movimentação desde que o Bolsonaro foi eleito de um fora Bolsonaro, a gente viu algumas movimentações de campanha, especificamente antes da pandemia em si, por exemplo, contra os ataques na área de educação. Durante a pandemia, muita coisa em relação ao auxílio, em relação à saúde, à vacina e tudo mais, mas sempre naquela situação de que, por mais que viessem as propostas de impeachment do Bolsonaro, a costura de alianças que o Bolsonaro tem, que passa desde o orçamento secreto até alianças muito diretas com figuras dentro do parlamento brasileiro, significa que o Bolsonaro se safou. E isso tem a ver com o próprio apoio da burguesia, que parte dela pulou do barco, mas a maior parte segue apoiando o Bolsonaro, tanto que ele está aí. Pode ser que ele não seja mais o candidato prioritário dessa burguesia para esse ano, para vencer as eleições ano que vem. Mas ela definitivamente se manteve numa zona de conforto para ir segurando as coisas até onde vai. Porque tem uma agenda do Paulo Guedes, que é uma agenda de privatização que é interessante, que é uma agenda que é muito favorável aos bancos, e é uma agenda que é favorável, por exemplo, tratando da própria questão da Petrobras, da Eletrobras, de estar minando a nossa capacidade energética, de soberania e assim por diante. Algo que eu acho que é importante, então, a gente colocar nesse contexto é que Bolsonaro, por mais que ele seja o segundo colocado nas eleições, é um erro a gente achar que ele está enfraquecido ou que a situação já está ganha. E aí isso entra um pouco numa preocupação que eu tenho demonstrado já tem um tempo, assim, vários meses. Eu falei disso em janeiro, no primeiro vídeo do ano, lá no YouTube também, que é essa própria ideia de que vamos fazer a nossa contagem regressiva para o fim do governo Bolsonaro. Eu acho que isso é extremamente otimista. Eu não estou dizendo que vai ter golpe, mas eu estou dizendo que há uma possibilidade, sim, de golpe.
E aí depende do que a gente faz com isso, qual que é a nossa capacidade de vencer isso, ou melhor ainda, uma capacidade de prevenir. Então são vários ensaios. Ano passado a gente teve o momento ali de setembro de 2021 em que Bolsonaro e seus aliados convocaram muita gente para o 7 de setembro. A quantidade de gente que acabou nas ruas foi muita gente, mas bem abaixo do que eles esperavam. Então não foi suficiente para mostrar aquele apoio popular enorme que o Bolsonaro queria demonstrar, tá? Mas é bastante. Ainda é uma capacidade de mobilização que em alguns setores deixa a esquerda um pouco no chinelo. Então, acho que é importante para a gente, né, se movimentar nesse sentido e tratar o Bolsonaro como uma ameaça concreta que ele é, que tem as suas alianças. E essa questão de ficar trazendo as Forças Armadas é muito importante. Recentemente, o Lula fez uma fala sobre trabalhar com as Forças Armadas, mas para além disso, a gente sabe que as Forças Armadas ali, elas não são completamente homogêneas, né? Então, tem as figuras que estão dentro do governo, tem a atuação de projeto de poder das Forças Armadas, que muita gente se refere a isso com aquela noção de um partido fardado, especificamente. Mas, para além disso, eu acho que é bom a gente pontuar que existem pontos de conflito realmente dentro das Forças Armadas de quem não quer mais confusão do que já está tendo. Porque para você bancar um golpe, você realmente tem que bancar um golpe. Você tem que estabelecer ali ligações específicas, você tem que enfrentar o que vai ser uma oposição. Então, o Bolsonaro tá fazendo certos acenos aqui e ali, mas isso não significa muito diretamente que as Forças Armadas estão totalmente fechadas com o Bolsonaro. Mas para ele é importante fazer esses acenos, porque com esse aceno, ele não tá fazendo só para quem tá ali dentro das Forças Armadas, ele tá fazendo esse aceno também para sua própria base mais extremada, que fala, tá vendo, os militares estão com a gente. Então, quando ele vai, isso que eu peguei uma matéria do Valor, em que o Bolsonaro vai e fala, tô buscando impor via as Forças Armadas eleições transparentes, essa própria frase é um absurdo, né? Pare para reparar na construção dessa frase. Eu vou impor com as Forças Armadas eleições transparentes, né? Eu vou impor com o poder militar que eu dirijo nesse país questões democráticas, tá bom? Então, é importante para a gente prestar atenção do jeito que ele constrói as coisas, porque isso está muito relacionado a algo que a gente já sabe. Tem uma parte dessa base extremada do Bolsonaro que não é esses 30%, né? Então a gente falava dos 70% versus 30% em relação à aprovação, mas tem uma parte mais extremada mesmo, que é muito mais fiel, que fecha com o Bolsonaro com qualquer coisa, que realmente acha que fechar com o Bolsonaro é garantir um tipo de democracia. Por quê? É aquela democracia que é baseada na ideia da exclusão, que é baseada na ideia de a democracia para poucos, que é o Brasil acima de tudo, né? Deus acima de tudo. Essa ideia é muito voltada pra gente, né? O nosso grupo. Então é importante sempre ficar um pouco alerta em como o Bolsonaro faz essas sinalizações aqui. E não é de agora, né? E não é de agora que ele coloca assim. Mas algo que, colocando, né? Então tem essa afirmação que ele faz num evento da Assembleia de Deus no Brasil, em São Paulo. E aí fala, 3 ministros do TSE acreditam piamente nas pesquisas do Datafolha. Essa primeira fase aqui ela é interessante para a gente destacar porque tem a ver com um processo já meio longo também que a gente está vendo de tentar tirar a credibilidade das pesquisas, tá? Então, eles estão fazendo isso já tem bastante tempo, falando que as pesquisas são compradas, que essas pesquisas estão voltadas realmente para favorecer o Lula, que o Bolsonaro não tá tão para trás assim. Então, compram as pesquisas, e aí as pesquisas colocam o Lula lá na frente, e aí isso ajuda meio que a costurar o apoio para o Lula, então o Bolsonaro está denunciando isso. É importante falar disso porque é uma tática que é comum em outros lugares também. Então, a gente viu isso na Bolívia, a gente viu isso muito na Colômbia agora, a gente viu isso no Chile também, que eles simplesmente começam a falar que as pesquisas estão erradas para poder meio que manipular o que seria a realidade. E aí, por exemplo, se você tem uma pesquisa que aponta para uma vitória do Lula, aí o Lula ganha e o Bolsonaro tá desde o começo falando, bom,
a pesquisa estava mentindo, a pesquisa é comprada, a eleição também é comprada. Então é esse jogo de tentar arrancar a credibilidade a todo custo, tá? Então entra um pouco disso. E aí são várias as pesquisas, né? Teve até um boom de pesquisa eleitoral, várias novas iniciativas de pesquisa eleitoral foram registradas no TSE nesse último período, então a gente vai ver pesquisa pra caramba. Elas estão mais ou menos consistentes, né? A gente vai vendo tanto questão de margem de erro, a própria metodologia varia, mas elas são mais ou menos consistentes, apontando Lula e Bolsonaro indo para o segundo turno, Lula bem na liderança ali, mas sempre aquela dúvida em relação à margem de erro e algumas das mudanças eleitorais que a gente já está vendo aqui, se Lula levaria no primeiro turno ou não, né? Então, a da Datafolha, foi que mais recentemente posicionou o Lula com uma possibilidade de realmente levar no primeiro turno, ela realmente, né, alugou um triplex na cabeça do Bolsonaro. Isso é algo que a gente realmente pode afirmar aqui, né? Aí, né, ele já fala, essa coisa, né, antes ele falava, o STF, agora é o TSE. Então, a tentativa é de descredibilizar para tudo quanto é canto, inclusive o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, você vai ter aqui ele falando que tem integrantes da Corte Eleitoral que torcem pela vitória de Lula e chegou a sugerir que eles alteram votos em uma sala secreta do TSE. E aí esse é o nível de teoria da conspiração com a qual ele quer trabalhar agora, né? Eu acho, sala secreta é ótimo, né? Porque o dono do orçamento secreto é ele que fica impondo sigilo de 100 anos em absolutamente tudo, mas é o TSE que tem uma sala secreta. E aí, tem essa questão do TSE, né, trazer observadores eleitorais, né, para acompanhar o processo. As Forças Armadas fazem parte dessa instituição, mas eu acho que é muito interessante que a gente vê aqui é que não basta isso para o Bolsonaro. Bolsonaro quer impor as Forças Armadas no processo de observação eleitoral do jeito dele, não nos procedimentos padrão. Então é do jeito dele, né? Então, aqui na matéria do Valor, o Matheus, que é o jornalista, explica, né? Ontem, técnicos da instituição fizeram, né, essa avaliação ali dos códigos-fonte da urna, lidando exatamente com a urna eletrônica. E vocês vão notar que aqui o nosso ícone de eleições do Tese 11 é a urna eletrônica, e não é por acaso, porque já que é ela que está em jogo, já que ela está sendo questionada pelo Bolsonaro, vamos colocar aquela bonitinha aqui, amarelinha, bem fofinha, amarelinha, rosinha, no nosso ícone do projeto. E aí é essa questão, o Bolsonaro tá falando, gente, de uma apuração paralela pelos militares. Olha o nível disso. Então, o procedimento de auditoria, que é o que fez com que ele fosse eleito, que os filhos dele fossem eleitos, né? Então, assim, todo esse processo que existe hoje, que é o processo que fez com que as pessoas que estão hoje eleitas estão aí, já não serve mais. Já não serve mais. E eu não sei se vocês se lembram, quando o Bolsonaro, a base bolsonarista ali no Congresso estava com muita força ali no debate de mudar realmente a questão do voto para pensar voto em papel, voto impresso, apesar de que, olha, a gente tem bastante legitimidade de pensar o que é a urna, o que é às vezes a urna e o recibo, isso é um debate muito mais complexo que eu não vou entrar aqui. O que é importante a gente notar aqui, o debate sobre a urna ou voto impresso de qualidade, sobre garantir que ele seja, né, melhor auditável, a prova de balas de hackeamento, que realmente dê maior segurança para o eleitor e assim por diante, isso é extremamente legítimo, mas não é isso que o Bolsonaro faz, não é isso que a sua base bolsonarista faz. Eles querem tentar arrancar a credibilidade do processo e atropelar o processo. Então, pensando no voto impresso como uma maneira de poder falar, olha, sair... Então, é isso, mas naquilo ali estava outra coisa, então não bateu, então foi golpe. Tentar realmente criar um certo nível de alvoroço. Que a gente se lembra que no caso da eleição nos Estados Unidos da última vez agora, quando estava tendo a apuração do voto impresso, os apoiadores do Trump foram para vários desses locais onde estava tendo apuração falar stop the count, né? Parem a contagem. Então tem um pouco desse aspecto aí também. Só que para além disso, né? Quando ele joga isso para o Congresso e não passa, a gente tem uma derrota muito amarga do Bolsonaro nesse momento.
Nós supomos aqui que parte dessa derrota muito amarga do Bolsonaro está relacionada com o próprio fato bem concreto de que o próprio Congresso que estava ali votando aquilo ali pensou, olha, uma coisa é a gente falar de mudar, outra coisa é esse discurso de falar que a urna em si é fraude, e aí isso acaba, né, prejudicando a legitimidade do nosso próprio mandato aqui. Então, na própria base de direita, eles estavam pensando que talvez não fosse tão interessante. E aí o Bolsonaro ele muda de tática e agora ele está falando disso, de uma apuração paralela dos militares com gravação em vídeo do voto de parte dos eleitores. Eu quero aproveitar para mencionar algo que a gente já notou, né? Até hoje, no Tese 11, veio uma galera comentar: Bolsonaro 17 na veia. Então, baseado nisso aqui, muito diretamente, eu tenho uma certa exposição que vai aparecer uma galera em outubro apertando 17, querendo que apareça o Bolsonaro quando eles apertem 17. E aí o negócio não vai funcionar e pode causar algum nível de confusão, viu? Eu não duvido dessa possibilidade. A galera associou o número 17 com o Bolsonaro de um jeito que é bem assustador. E aí, isso de assim, filmar voto na urna, a gente já viu problemas com isso de filmagem nas eleições de 2018, então é muito perigoso isso que o Bolsonaro tá alegando aqui. Mas eu acho que o que mais preocupante nesse processo inteiro é essa discussão de apuração paralela dos militares, tá? É a coisa que eu fico mais preocupada realmente. É claro, não vai acontecer, gente. É algo que ele está jogando pra ir, por quê? A gente não tem uma previsão para isso, ainda mais em cima da hora. Em cima da hora, assim, não tem uma previsão, não vai acontecer uma apuração paralela dos militares. Mas o Bolsonaro tá usando isso como um eixo de agitação. E aí, com isso, o que a gente nota é que ele pode estar realmente acenando que, então é isso, né? Então eles não estão deixando nem as Forças Armadas, essa instituição idônea que garante a ordem no nosso país, fazer uma apuração. Então, a ideia já é ridícula, mas sabendo que a ideia é ridícula, ele quer usar isso para falar: olha o que está sendo negado pra gente. Olha o que está sendo negado. Vocês estão sacando? Perigosíssimo. Por isso que eu acho que é muito importante a gente estar acompanhando todas essas falas absurdas do Bolsonaro, porque elas estão aí para semear discordância, desconfiança em relação ao sistema, muito em cima da hora. Então, fiquem de olho, tá? Essa instituição idônea, né, das Forças Armadas. Se bem que as Forças Armadas, como existem hoje especificamente, não estão nem ali no nível do que o Bolsonaro realmente desejava, né? Porque ele ali é cadelinha de Ustra, né? Então, o nível do Bolsonaro é um nível extremamente desprezível, que não é nem sobre Forças Armadas, é diretamente sobre ditadura militar, é sobre fascismo, sim. É a questão de agitar, mas também de ver o que cola, né? Então, muita coisa que o Bolsonaro tem feito nesse sentido é testar as águas. Testa as águas. Então, tem vários métodos, né? De dog whistling, tem termos variados sobre isso, signaling, tem várias coisas que eles utilizam que é baseado em estar acenando ali para uma base mais fiel, ou tá muito ligada a uma ideia de que, olha, vamos testar isso aqui, vai que funciona, né? Então, é realmente uma situação muito, muito puxada. E aí, isso aqui é algo que tá acontecendo agora. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de debate, de entrevistas, de participação eleitoral, porque pode ser que isso aqui tenha mudado nessa última hora. Desde que eu dei esse print, pode ser que tenha mudado, porque essa questão do Bolsonaro no Jornal Nacional tá tipo um vai e volta. Tipo, acho que o Carlos Bolsonaro falou uma coisa, aí depois a Globo falou outra coisa, aí não vai participar, depois vai participar. Eu trouxe esse ponto, na verdade, pra gente falar de uma outra coisa aqui, não somente, né, aqui ó. Depois das eleições de 2014, a Globo decidiu entrevistar todos os candidatos à presidência da República, sempre em seus estúdios, de forma a demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições. Essa é uma matéria que está no estado de Minas, tá? Se eu não me engano, é do mesmo grupo da Folha. Enfim, e aí teve isso de que
A Globo rejeitou o pedido da assessoria do Bolsonaro, papapó. Mas a linguagem geral dessa matéria tá falando assim, né? Globo decidiu entrevistar todos os candidatos à presidência da República, sempre em seus estudos. Aí embaixo vem: ao todo, 5 candidatos à presidência foram convidados. Lula, né, pelo PT, Bolsonaro pelo PL, Ciro Gomes pelo DT, a Simone Tebet no MDB e o Janones no Avante, tá? E aqui encontrem um erro. Né? Demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições. Aí embaixo, ao todo, 5 candidatos à presidência. Qual que é o erro? Não é só o Léo e a Sofia, gente. Não estamos falando só de candidatura comunista aqui não, tá? Então, já vou falar do Janones, tá? Mas é isso. A gente tem um sistema em que nós temos uma porrada de partido no nosso país, então a gente tem mais de 30 partidos. Então, lógico que imagina uma loucura se a gente tivesse 30 candidatos à presidência, né? Então, é para isso que normalmente a expectativa seria da gente ter coalizões ou prévias, né? Prévias, por exemplo, no caso da Colômbia, teve um processo de prévias realmente que saiu definindo candidatos dos partidos e da coalizão. No caso do Pacto Histórico, que acabou definindo o Gustavo Petro, e a Francia Márquez foi tão bem votada que ela praticamente se inseriu ali na chapa como vice. Mas realmente seria uma loucura se fossem, né, 30 candidatos. Mas a realidade é que a gente tem, agora vai cair para menos de 10, mas tecnicamente seriam 10 candidatos. Vai cair ainda esse número. Mas não é disso que a Globo quer tratar. Então, eles têm toda essa preciosidade de falar assim: olha, Bolsonaro, a gente não te entrevista se você não fizer as coisas nos nossos termos, porque a gente quer tratar todos os candidatos com igualdade. Mas eles excluem vários dos candidatos. Isso também está ocorrendo em relação a entrevistas, sabatinas e debates no nível estadual. Então, candidatos a governo que são de partidos menores também estão sendo excluídos nesse processo, né? Então, eu acho que é importante a gente tratar disso aqui. Por quê? Né? Porque a gente já está enfrentando com esse processo de uma contra-reforma política mesmo que a gente viu desde o Eduardo Cunha, uma lógica de exclusão dos menores partidos, né? Cláusulas de barreira e assim por diante, que está gerando problemas em que as pessoas estão tendo que meio que, às vezes, abrir mão de alguns princípios ou ter que fazer umas alianças que não estão tão satisfeitas para poder garantir existência mesmo no jogo institucional. Então, já tá muito puxado sobre isso. A galera falando que o Gabriel Colombo, em São Paulo, né, candidato a governo pelo PCB em São Paulo, estava denunciando isso, porque ele é um dos que também está sendo excluído, né? E aí, o que acontece? Já tem isso nessas regras. Aí vem a imprensa, vai lá e cria as suas próprias regras. E aí eu deixo como sugestão, segunda-feira vai ao ar para o público geral, o nosso episódio mais recente do Entre Teses. Para quem não sabe, o Tese 11 agora tem um podcast original, que é o Entre Teses, e a gente já passou da metade da temporada agora. E esse último Entre Teses foi com a Jana Viscardi e com a Helena Martins, e a gente trata de várias coisas, inclusive o poder do capital na grande imprensa brasileira, e que é importante a gente entender que não existe isso de que, olha só, oi, Rafa. Não existe isso de, olha só, a TV matou o rádio, aí veio a internet, a rede social matou a TV. Não, os meios de comunicação, eles ocorrem ao mesmo tempo. Não é uma questão linear. A galera ouve muito, muito rádio no Brasil ainda. A galera ainda assiste muita TV no Brasil ainda. Então, o WhatsApp é determinante, o YouTube, Facebook, tudo isso é determinante? Mas também o que a gente vai ter, né, de sabatina na televisão, de debate na televisão, o que passa na rádio também é extremamente importante, inclusive o que passa em jornal impresso. Então a gente tem que ter essa questão da imprensa muito certa, e a gente aborda muito sobre isso nesse último episódio. O nome dele é Desinformação para Dar e Vender. Então vamos lá. Quem são os candidatos a presidente da República em 2022, tá? Então a gente tem aqui Bolsonaro pelo PL, não mais PSL, mais PL. Curiosidade, né? PSL nos Estados Unidos, na verdade, é um partido marxista-leninista.
Aí a gente sempre brinca assim, quando a gente tá fazendo as discussões em inglês, porque Bolsonaro foi eleito pelo PSL no Brasil, tá? Pra não ser confundido com o bom PSL dos Estados Unidos. Então sempre tem a brincadeirinha. Então, Bolsonaro pelo PL, Lula pelo PT, Ciro Gomes PDT, Simone Tebet MDB, Leonardo Pericles UP, Pablo Marçal no PROS. Já estamos vendo aí coisas sobre negociação pro Pablo Marçal retirar a candidatura dele também. Então, já tenho lido algumas matérias nesse sentido. Então, é possível que o Pablo Marçal saia dessa lista. Vera Lúcia pelo PSTU, Luiz Felipe Dávila pelo Novo, Sofia Manzano pelo PCB, Emael DC e o Roberto Jefferson pelo PTB. Já viu que o Janones nem tá nessa lista aí, porque Janones já, pelo Avante, né, já fechou mesmo de que... não, calma aí. Não, Janones concordou em desistir. Ele desistiu de desistir e depois desistiu. Confusão, gente. É isso. Então, Janones já tá meio que oficialmente com o Avante apoiando a candidatura do Lula, tá? Mas isso eu acho que o Pablo Marçal é tipo o próximo, tá? É o próximo nesse sentido. Essa é a lista mais atualizada que saiu no Jota, tá? Mas a pesquisa mais recente que saiu agora é a pesquisa do Poder Data, né? Então, que saiu no Poder 360. Então, eu peguei ela, poderia ter pego várias outras pesquisas também, mas eu peguei ela pra gente começar. Então, como ela foi feita antes, vocês podem ver aqui que ela já tem nomes diferentes. Inclusive, eu queria fazer uma observação, né? Porque além de ter essa questão de que, por exemplo, o Janones ainda está pontuando nessa pesquisa, o que eu acho um negócio, assim, fenomenal, né, gente? É bem interessante da gente observar o rolê do Janones, porque quem que era Janones? Tipo, eu acho que a galera ali mais pro lado do Sudeste manja um pouco mais, mas pro cara ter chegado e já chegar pontuando, assim... Para um partido que é o Avante, gente, eu acho... Eu fico impressionada, cara. Eu realmente fico impressionada com, tipo... Como é que é? Os 8 milhões de curtidas que o Janones tem no Facebook? Tipo, pra mim deve ser um caso muito concreto de que realmente ter seguidor vira voto. Porque no resto, eu acho que a pessoa meio que superestima. A galera superestima demais. Galera vive falando pra mim, pra eu me candidatar, né? E eu sempre falo, nunca vou me candidatar. E a galera fala, nossa, mas se você se candidatasse, você já ia, né? Já chegava lá com uma base eleitoral. Eu falei, claro que não, em primeiro lugar. Porque curtida tá espalhada em tudo quanto é canto, gente. Eu tenho seguidor na Macedônia. Nem só no Brasil, não, né? Ainda tem isso. Mas, pra além disso, você tem que ter, assim, uma base de seguidores muito massiva. Muito massiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, do MBL, quando a gente fala do Arthur Duval, por exemplo, né? Descanse em guerra, porque em paz que não vai ser. No caso, especificamente, do Arthur Duval, poderia falar que assim, Mamãe Falei, o canal no YouTube, mas o MBL, o movimento que conseguiu construir lastro, estava relacionado nesse processo. Então, não dá para tratar como uma coisa simplesmente de que, tinha muito seguidor, muito inscrito, era muito famoso no YouTube e aí foi eleito, sacou? E aí já tem isso pra legislativo, é uma coisa. Agora, no caso de Janones, gente, ele pontuando altíssimo pra presidência da República. Mas aqui, o que eu queria chamar a atenção de vocês era uma outra coisa aqui, que é a candidatura, né, do Bivar, que ele provavelmente tá saindo, tá? Mas parece que vai ser substituída. E aí é pela Soraya Tronic, que outra pessoa que não é famosa, né? Então tem algumas troquinhas capazes de ocorrerem aí nesse processo ainda. Mas a gente sabe que o que tá para jogo que nos interessa aqui no Tese 11 são duas coisas. É olhar essa galera aqui que tá mais em cima em termos de viabilidade e olhar pra galera que está sendo excluída e tá fazendo um debate de programa de excelente qualidade que a gente vai tentar ressaltar, né, apesar, né, da galera tá sendo excluída aí, e aí, como eu falei, focando principalmente na Sofia e no Léo, porque são
mais afinidade, proximidade, que eu tenho acompanhado há mais tempo mesmo, e por questões de possibilidade de vida. Então a gente tá olhando pro programa, pela disputa que eles estão fazendo ali e tal. E vamos olhar pra galera que tá realmente bem lá pra cima, que tá pontuando mais altamente. Mas vamos olhar aqui, né, pra esses númerozinhos aqui. A gente tá vendo aqui um mapeamento de maio pra cá. Então você tem aqui Bolsonaro mantendo uma diferença, aqui estava maior em junho, 10 pontos, caiu em julho para 6 pontos, aí depois aumentou um pouquinho de novo, 8 pontos. Então assim, tá mais ou menos nessa média, né? Tá realmente nessa média, entre junho e julho. Agosto já deu uma estabilizada novamente a favor do Lula. Então, no Poder Data, no primeiro turno, não tá tão favorável quanto foi essa última pesquisa lá da Datafolha, que colocava Lula no primeiro turno, considerando a margem de erro, né? Mas a gente vê aqui, por exemplo, vamos supor, saiu Janones, vamos supor que a galera do Janones se transfira para o Lula. Tenho dúvidas, porque essa aliança, né, Janones entrando para a aliança, para a campanha do Lula, não é algo de puro acordo ideológico. São outras coisas que estão em jogo aí. Então eu diria assim que a gente poderia jogar tipo metade do eleitorado através do Janones, talvez 2/3 se a gente for muito otimista, mas certamente uma galera vai para o Bolsonaro. E aqui eu sou obrigada a falar que aqui na pontuação do Ciro, desses 7 pontos, tem uma galera que, se o Ciro retirasse a candidatura hoje, o que nunca vai acontecer. Então, assim, de todas as coisas super hipotéticas que eu estou falando aqui, eu acho que essa que eu tenho a maior certeza absoluta de que, assim, nunca aconteceria, que seria o Ciro retirar sua candidatura para apoiar o Lula. Isso nunca vai acontecer, tá? Então, mas, vamos supor, se Ciro saísse e falasse que vou de... Não consigo nem falar isso seriamente. Eu não consigo cogitar o planeta em que o Ciro realmente sairia para apoiar o Lula. Mas enfim, se isso acontecesse, mesmo o Ciro falando votem no Lula, não ia todo mundo em direção ao Lula. Primeiro, porque boa parte da estratégia do Ciro tem sido baseada em antipetismo e igualar Lula e Bolsonaro. Então, na sua própria base, o eleitorado já está sendo alimentado por desconfiança em relação ao Lula. Então, inclusive, ele poderia ser xingado pela própria base, né? Porque assim, você falou tudo isso do Lula e agora você tá indo. Isso tá colocando o Ciro numa armadilha pro segundo turno, que eu acho que é mais difícil do que do segundo turno de 2018, viu? Porque uma coisa foi ele ter ido para Paris e tudo mais. E aí vai vir um episódio do Entre Teses que a gente comenta isso também. Inclusive a paródia que o Ciro fez do Mestre dos Magos, em que na historinha ele é o Mestre dos Magos, mas o Mestre dos Magos ele costuma desaparecer quando a coisa esquenta. Então assim, achei de mau gosto. E aí, o que eu acho complicado é que ele poderia muito facilmente ter demonstrado um apoio direto pelo Haddad lá atrás, porque ele tinha se construído como uma alternativa ao PT, mas não tão abertamente antipetista e não nessa onda de chamar Lula de ladrão e coisas assim. Agora que ele entrou nisso, ele perde completamente a credibilidade se ele demonstra qualquer apoio ao Lula. E ao Bolsonaro ele não pode, né? Porque eu também acho que o Ciro não é louco. Então ele realmente vai tentar manter o máximo de neutralidade possível, mas a gente sabe que foi semeada aí, né, essas sementinhas de igualar Lula com Bolsonaro. Então, assim, tem essa essência, sabe assim, esse aroma de uma escolha muito difícil na campanha do Ciro, que a gente vai ver, assim, estourar com mais força ainda quando chegar no segundo turno. Complicado pra ele. Acho extremamente complicado. Certamente rola um ressentimento. Isso não é nada de novidade, até porque nos sintomas mórbidos, por mais que eu não tenha estudado a centro-esquerda nesse processo, esse ressentimento é muito comum em relação à parte da esquerda que sente que assim, pô, PT, deixa a gente, dá uma chance pra nós, deixa a gente passar, larga de ser tão fominha, tá? Você fica hegemonizando tudo. É foda mesmo, porque
E tem alguns aspectos que eu dou razão pra galera ficar puta com esse processo mesmo, porque é que nem o que tá acontecendo no Rio de Janeiro agora, né? O PT Rio de Janeiro tá pisando na bola em todos os sentidos. Mas tem um outro aspecto também que, assim, a esquerda tem que entender que você tem que construir força social por conta própria também. Então não é esperar assim, olá, meu opositor, saia da frente, eu gostaria de passar. E fica lá esperando, achando que ele vai sair. Não, o PT tem o seu próprio projeto, né, de domínio político. Então realmente vai acontecer. Lula deveria retirar a candidatura para Sofia e Péricles montarem chapa juntos. Sabe o que é interessante disso? Ia perder todo mundo, né? Porque a questão é força social. Seria muito... Se o Lula viesse e falasse, então, gente, eu não vou. Votem aqui na Sofia Manzano, no PCB. Quem vota no Lula hoje não ia. Os votos não transferem. Eu sei que tá brincando, mas eu acho que é interessante pra gente puxar um pouco dessa discussão. Transferência de voto é um negócio muito mais subjetivo do que as pessoas pensam. Né? Mesmo se fosse tipo Guilherme Boulos como Manuela Dávila. Gente, Lula teve dificuldade de transferir voto pro Haddad. Entendeu? De pessoas que votariam no Lula, mas não votaram no Haddad. Então, ainda mais imaginando o que é esse processo de transferência de voto relacionado à construção do que é o Lula e do que é o PT. Porque não é a mesma coisa. Então o pessoal confunde muito a bola entre o voto no PT e o voto no Lula, não é exatamente a mesma coisa. Então, construir força social é algo muito mais amplo, né? E o vídeo que eu fiz, que saiu agora em julho, no Tese 1 sobre governabilidade, então quem não assistiu eu recomendo que vá lá e assistam, que eu falo, né, a diferença de apoio eleitoral, né, aprovação pública e poder popular, apoio popular. Eu acho que é importante pra gente situar aqui um pouco disso. Enfim, temos aqui, né, essa situação. Aí a pessoa fala, mas essa galera aqui embaixo, né, Sofia, Léo, Vera, nem pontuam, então aí pedindo espaço na televisão. Pô, velho, mas você não consegue espaço na televisão, como é que vai pontuar um dia também? Então, assim, o jogo é totalmente voltado pra seguir excluindo um depois do outro. É um enorme problema isso. É um enorme problema. E aí, o que a gente tem aqui? Algumas coisinhas mais dessa pesquisa do Poder Data, porque foi essa pesquisa mais recente, mostrando questões de estratificação de voto, né? Então, acho interessantíssimo que mais mulheres do que homens votam no Lula. Acho que faz total sentido. E é muito bom para notar que menos mulheres votam no Bolsonaro também. Porém, mais mulheres votam no Ciro, que é uma coisa que me pegou de surpresa. Porque eu achava que a pontuação do Ciro era uma pontuação um pouco mais masculina. Então, eu ainda vou ter que voltar ali para parar e refletir sobre o que é essa questão da base do Ciro em relação a mulheres. Porque eu realmente tinha uma impressão contrária em relação a isso, né? Aí, o que temos aqui também é... Simone Tebet tentou se colocar um pouco assim, sou a candidata mulher no páreo, né? Tipo, ela tá se colocando um pouco como isso também. Mas a gente tem aí, né, outras opções, como a Sofia e a Vera, nesse sentido. E mais uma vez, o Janones, esse puta case de sucesso aí, de transferência de like no Facebook pra pontuação presidencial. É isso. Né? Essa é a minha grande conclusão, a minha grande análise sobre o Janones, é essa. Questão de idade, muito interessante, né? Então, lógico, Lula tá na frente, então ele tem bastante possibilidade aí, mas assim, pessoas de 60 anos ou mais votam no Lula em peso, né? Comparando aqui com o Bolsonaro. E que eu acho que é algo que a gente poderia destacar, porque tem um pouco daquela ideia de assim, aquela geração mais velha, muito conservadora, muito bolsonarista. Uma geração mais velha também passou por muita coisa nos últimos 30 anos e entendeu o que foi, sabe, sair de um governo Collor, Tamar Franco, FHC, veio um governo Lula. Então eu imagino que o saudosismo pesa um pouquinho aqui, tá? É interessante pra gente mencionar. Então Lula perde pra Bolsonaro nessa faixa de 45 a 59, que eu acho que é uma fase um pouco mais, né, uma idade
uma idade um pouco mais mediana, de uma galera que tem filho adolescente agora, que eu acho que bate um pouco nessa disputa geracional. Mas aí se volta lá pros avós, galera de 70, que às vezes nem precisa votar mais, mas ainda vai votar, isso muda, né? Então é interessante, mas muito boa a pontuação em relação à juventude. Quer dizer que, né, tem uma ideia de que a juventude compreendeu que as coisas estão muito ruins agora, vai piorar ainda mais no próximo período se o Bolsonaro continua. Isso é, né, o presente e o futuro em jogo, muito diretamente. Então, pra gente é muito vantajoso que essa pontuação 16 a 24 mais voltado a um voto anti-Bolsonaro, progressista e assim em diante, né? Então, é bem interessante. Em termos de região, claro, Lula pesa muito no Nordeste e a maior rejeição do Bolsonaro no Nordeste. Lula, Bolsonaro. Então dá pra ver aqui, ó, Nordeste pontuando muito bem com Lula, mas o Sudeste também. E claro, cara, o Lula tem toda uma história no Sudeste com o sindicalismo, com a luta contra a ditadura. Então eu acho, pra mim, isso aqui faz todo sentido. Agora, falando de surpresas, eu estou surpresa que o Lula tenha a maior rejeição do Centro-Oeste, meu país? Claro que não. Cerrado do sertanejo. Aquele povo de Gustavo Lima lá, que eu vivi com eles, que eu cresci com eles, que eu tô super acostumada, entendeu? Daquela, a vida sofrida que é ser de Goiás e ver Goiás fazer passar vergonha o tempo inteiro. É isso. Então, é difícil, gente. Eu olho pro meu estado, me dá assim vontade de chorar. E no Distrito Federal também é muito fodido, porque no Distrito Federal ainda tem, né, um dos piores governadores do país, que é o Ibanez, muito bolsonarista, né? É muito difícil construir uma esquerda forte no Centro-Oeste. É muito difícil. E aí, se você entra para Mato Grosso do Sul, o negócio fica mais ferrado ainda, porque no Rio de Janeiro você tem o fator milícia, no Centro-Oeste você tem o fator capanga, né? Então, assim, o negócio é muito difícil mesmo. Escolaridade, também assim, nada surpresa com o desempenho do Lula aqui. E questão de renda também muito interessante. Você vê uma pontuação muito boa na população realmente muito mais pobre. Mas também uma população boa na classe média, gente. Porque mais de 5 salários mínimos não é quase nada hoje em dia. Então não tem nem assim, o Lula tá pontuando super bem entre os ricos, gente. 5 salários mínimos, se você tem uma família, assim, de 2 pessoas, você paga um aluguel numa cidade grande, você já tá, assim, não tá sobrando nada. Não sobrou nada. Então, assim, essas pesquisas são muito ruins para entender estratificação de renda, assim, de desigualdade real no Brasil mesmo, porque 5 salários mínimos, gente, o que é isso? O que é isso no Brasil de hoje? Você vai na farmácia, você vai no supermercado, você já gastou, você vai na farmácia e no supermercado, você já afundou um salário mínimo ali. Meu maior medo é dos preços não diminuírem depois da eleição. E não vai. Porque não é assim que funciona. Então, assim, vamos supor que o Lula é eleito, ele já chega e ele consegue fazer algo sobre o valor, né, preços com combustíveis. Você vai ver isso se refletir no posto de gasolina e vai ver isso se refletir em algumas outras coisas. Mas existe um fenômeno da economia que a gente estuda assim na economia clássica mesmo, assim, lá, introdução à macroeconomia, que é em relação que os preços, uma vez que eles sobem, eles serem ajustados para baixo, tem uma possibilidade muito menor do que eles serem ajustados para cima. Né? Então, assim, é o que às vezes eles chamam de custo de menu. Então, você vai ajustando a tabela para cima. Mas uma vez que você chegou aquilo ali, o seu custo cai, você não ajusta de volta para baixo. Então, o governo vai ter que entrar em algumas questões em relação ao abastecimento, né? E eu falei isso numa entrevista que eu dei para a revista Fórum, no Jornal da Fórum, na segunda-feira, sobre isso, que a questão do Bolsonaro e a fome não é só inflação, tem um projeto de desabastecimento mesmo, de priorização da produção voltada para o mercado externo, então vai ter que mexer em muita coisa para poder realmente diminuir o preço final para o consumidor. Continuando aqui, então a gente vê que em relação à estratificação de votos, mais o perfil dos entrevistados, né? Então foi mais ou menos na média brasileira realmente. Consideramos 156 milhões de eleitores no nosso país, gente. É muito eleitor. É muito eleitor.
Então, pensar que eu vou redefinir completamente o jogo eleitoral a essa altura do campeonato, agosto, o voto é em menos de 2 meses, gente. A gente está falando de 156 milhões de eleitores. Então, o que a gente precisa muito bem pensar é que a possibilidade de reviravolta, ela tá no ar, mas a gente tem que assegurar um certo nível de qualidade nos debates aqui, mas a galera que acha, por exemplo, que assim, o Ciro tem capacidade de virar o jogo e ir pro segundo turno, gente, desculpa. A gente tem que trabalhar com um pouquinho de realismo aqui, né? Assim, tem a agitação e assim, tira o chapéu pra galera, muito firme na agitação, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar também, tá? É muita gente, né? Bolsonaro dedicou 40% da sua agenda para evangélicos no mês passado, tá? E aí ontem estava eu conversando com meu amigo Leonardo Gonçalves, que também participou do Entre Teses, ele e Camila Mantovani, nosso episódio chamado Confessionário Crente do Brasil, falando sobre a questão do voto evangélico e como o Bolsonaro está muito focado no voto evangélico. E aí eu fui atrás para olhar um pouquinho sobre o que está acontecendo na agenda. A gente já está tendo casos de, mais uma vez, líderes evangélicos fundamentalistas falando que a gente tem que garantir o voto no Bolsonaro e tudo mais, mesmo sendo, né, vedado por lei fazer campanha em templo. Tá aí, campanha em templo sendo feita. E Bolsonaro ele tá tentando garantir essa base evangélica o máximo possível. Só que está sendo muito disputado, então está crescendo também o debate evangélico progressista esse ano. Ele já estava presente, mas esse ano ele está mais acirrado, tem muita gente envolvida em realmente aumentar esse diálogo entre a esquerda e os evangélicos, não somente os evangélicos de esquerda, mas os evangélicos que são anti-Bolsonaro. Então, vendo o que pode ser feito em relação a isso. E aí, uma coisa que o Léo tá sempre afirmando, que eu acho que é importante pra gente destacar aqui, é que eles aumentaram muito esse ano, os fundamentalistas, o discurso de que é impossível ser cristão e de esquerda. E aí tem uma parte da esquerda que fala, não tem nada a ver com isso, porque eu tenho preconceito com o evangélico mesmo, porque isso por aquilo. Gente, isso é uma estupidez estratégica gigantesca, porque a gente tem um país extremamente cristão e a gente tem uma tendência de superação da população católica nos próximos anos. Não superou ainda, mas vai superar se continuar dessa forma. Então, se eles conseguirem realmente macetar na cabeça da galera de que é impossível ser cristão e ser de esquerda, a gente vai perder a possibilidade de uma maioria de esquerda no país. Então, assim, eu tô sempre falando dessa temática porque, infelizmente, tem uma galera com muita arrogância, tipo, na internet, mas também no cotidiano, porque, claro, gente, olha, eu acho que tem poucas pessoas com tanta legitimidade pra falar do assunto de, assim, passar raiva com crente do que eu, que fui crente por muitos anos e, tipo, saí traumatizada da igreja, cara. Saí traumatizadíssima. Mas eu não vou perder a noção das coisas em diferenciar. Aí tem uma fala que o Henrique faz que a galera confunde, né? Porque, por exemplo, quando a gente tá falando, porque todo homem é machista. Aí vem aquele cara, nem todo homem. E a gente explica, ninguém aguenta mais isso, né? Ninguém aguenta mais isso. Aí você fala, não, olha, meu filho, você tá tentando focar na exclusão quando a gente tá falando da regra. A regra é que existe uma sociedade que é patriarcal. Aí tem um vídeo lá na Tese 1 sobre isso, nem todo homem. Tem uma sociedade que é patriarcal, então os homens são socializados para serem machistas. Então, você vir falar nem todo homem, você tá querendo focar em você, você não tá entendendo a questão estrutural em si. Aí vem o Henrique, pastor Henrique Vieira, e fala assim, olha, nem todo evangélico é bolsonarista ou é de direita, e a galera quer equiparar, falar que ele tá fazendo a mesma coisa que o cara fala nem todo homem. Mas não é a mesma coisa, gente. Tem que falar nem todo evangélico mesmo. Por quê? O campo evangélico, diferente do patriarcado, está em disputa. Está em disputa. Então, existem teologias plurais. Existem diferentes interpretações teológicas por aí. E aí, neste sentido, vale muito a pena pra gente estar trabalhando com a ideia de que vamos disputar ali no campo progressista, porque existem teologias progressistas dentro do mundo cristão.
E essa galera precisa de apoio. Essa galera já tá apanhando pra caramba dentro do mundo cristão, cara. Tem perseguição praticamente de imprensa e perseguição de líderes religiosos pra cima deles. E aí eles correm pro lado de esquerda porque eles se identificam como esquerda, aí vem uma parte da esquerda e fala, não, aqui não. Porque a gente, ai, nossa, porque eu tenho nojinho de evangélico. Puta que pariu, né? Então a gente tem que tocar esse debate com maior cuidado. E aí eu recomendo entender que não é nem que eles são a exceção, eles são a minoria. Eles são a minoria. Mas essa minoria pode vir a ser a regra. Né? Então o mundo evangélico ele pode se tornar de maioria progressista. O patriarcado nunca vai se tornar de maioria feminista. Sacou? Então, são debates diferentes nisso aí. E aí, Arilson menciona um negócio que eu acho que é importante, né? No catolicismo tem o pessoal da teologia da libertação. E a gente trata muito com a igreja conservadora. E é bom destacar isso aqui porque, gente, o PT foi construído em cima desse debate, tá? O debate de democratização no Brasil, pós-ditadura militar, foi feito em cima do debate de teologia da libertação. A gente falava de comunidades eclesiais de base, entendeu? O MST, a mística do MST está muito relacionada com essa relação cristã também. Então a gente não pode cair nesse nível de arrogância. Entenderam? Entenderam? Eu acho que é importante, eu vou estar batendo nessa tecla. Por quê? O Bolsonaro vir aqui, ele falar isso aqui, né? Que em pré-campanha dedicou 40% da sua agenda oficial para compromissos focados no eleitorado evangélico. Isso aqui tá na UOL, essa matéria. Em julho, dos 25 dias com programações oficiais divulgados pelo Planalto, ele separou 10 para participações em cultos e eventos gospel. Reuniões com pastores e marchas para Jesus, que reuniram multidões no estado de São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte, Ceará e Espírito Santo, tá? De maio a julho, ele fez uma série de viagens oficiais que não incluíam entrega de obras ou anúncio de investimentos, mas encontros com expoentes do meio evangélico e participações em eventos religiosos de grande porte. Então, somente em julho foram 5 marchas para Jesus. Então, e tudo questão de comício, né? E mais fora dessas restrições que o TSE coloca, porque não tem o pedido explícito de voto. Mas olha como é que é interessante, né? Diante das multidões que acompanham os eventos religiosos, discurso utilizando referências bíblicas e evoca a ideia de que existe uma guerra do bem contra o mal na política brasileira, que entra muito no debate de ultrapolítica e despolitização, que eu também já abordei no Sintomas Mórbidos, tem vídeo sobre isso no Tese 11, mas que é muito focado nessa questão de criar o medo, né? Eles estão de lá, aquele grande inimigo, a gente tá aqui, a gente é cidadão de bem, a gente é escolhido por Deus. Toda uma hipocrisia, né? Porque, assim, Bolsonaro é o pior exemplo de um cristão bíblico, né? E mesmo nas interpretações mais conservadoras. Ele só se encaixa na pura hipocrisia desse processo, né? Então, eu achei bom a gente destacar um pouquinho essa questão. Mas também, quando a esquerda vai corrigir isso, quando a esquerda vai engajar com esse debate, né, abrir as portas para os evangélicos progressistas, mostrar que é possível sim ser cristão de esquerda. Isso é importante, mas tem que ser feito de uma forma cuidadosa. Quando a gente começou aqui na Twitch, eu cheguei a fazer uma live de Lei e Fala. Eu podia voltar com Lei e Fala, né, em algum momento. De Lei e Fala aqui na Twitch, com o texto da Rosa Luxemburgo, né, sobre socialismo e as igrejas, que eu acho que é um excelente debate sobre socialismo e o cristianismo, diferenciando as coisas realmente. Mas, para além disso, entender que a gente tem que qualificar o debate e a gente não pode cair em armadilhas. Então, eu lembro da Dilma fazer uma fala quando ela era presidenta ainda, falando, né, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Peraí, velho, Estado laico. Né? Então, limites. Você não pode chegar e sair cruzando as linhas. Então, que foi um erro muito grande dela, deixou isso influenciar o debate sobre escola contra a homofobia, deixou influenciar o debate sobre aborto, né? Então, muito, muito puxado. Dilma, pelo menos, pelo que eu acompanho muitas entrevistas da Dilma, e assim, eu acredito que de toda essa galera, ela é uma das que mais tem refletido sobre as coisas os erros do passado, o que deu certo, o que deu errado. Eu acho bem interessante acompanhar esse desenvolvimento analítico de análises políticas da Dilma. Acho muito, muito da hora. E também, cara, ela passou por tanta coisa, né? Então,
Pra gente é importante destacar. Falar um pouquinho legislativo aqui. A gente tá chegando na última parte daqui de hoje. Só pra gente lembrar de uns nominhos, tá? Então aqui, catei da Wikipédia mesmo, de preguiça, mas tá lá. Pensando aqui do lado esquerdo no topo, eu tô falando da direção da Câmara dos Deputados, lado direito no topo da direção do Senado Federal. E aqui embaixo é a direção, né, do Congresso Nacional, né, que aí é misturado entre senadores e deputados. Mas dois nomes muito chaves nesse processo aqui, Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Arthur Lira muito diretamente apoiando o Bolsonaro, tipo, de cara, a gente viu o caso lá da camiseta e tudo mais, apesar de que já li algumas análises de que nos seus respectivos estados eles estão sendo um pouco mais conservadores em associar quem eles estão apoiando em outras coisas e as suas próprias candidaturas para a reeleição com o Bolsonaro. Então depende um pouco do contexto, bem diretamente. Mas a gente vê que o que a gente tem no Senado é muito assustador, né? Porque o Senado, ele é centro-direita para direita. Ele tem muito menos espaço para a esquerda. Então, o Senado, no nosso Congresso, ele é uma casa muito, muito mais conservadora do que é a nossa Câmara. E a nossa Câmara já é muito conservadora. Então, assim, ferrados estamos? Claro, com certeza. E coisas... Gente, olha a situação. O segundo vice-presidente do Senado Federal é o Romário, do PL de Bolsonaro, né? Que é o candidato bolsonarista. E aí eu tenho que falar, né? Pelo amor de Deus, cara, o PT do Rio de Janeiro parece que gosta de jogar o povo pra sofrer. Porque essa palhaçada que estão aprontando em relação à disputa do Senado ali, que ódio, cara. Que ódio. Aí, nesse caso, a Anitta veio, né, e falou que ela está apoiando o Molon. A Anitta tá correta aí. Porque não faz o menor sentido o que o PT tá fazendo. Não faz o menor sentido. Faz sentido. Faz sentido pro PT Rio de Janeiro. Que é menor do que, em termos de expressão política, do que o PSOL, diga-se de passagem, né? O PT no Rio de Janeiro perdeu muita expressão política nos últimos anos. E aí, cara, isso de querer cortar o apoio ao Freixo, cara. Que situação bizarra. É horrível, gente. O PT do Rio é difícil. Não tem como defender, sabe? Sinceramente. Vamos ver no que vai dar, os próximos capítulos, o que tá acontecendo aí, né? Mas a situação é muito ruim. Então, você olha aqui pro Senado atualmente, você vê que você tem o segundo vice-presidente do Senado é do PL, tem o primeiro suplente, que é o Jorginho Melo, é do PL também, né? Você tem aqui um do PDT, que é o terceiro secretário, que é o quarto secretário do PDT, que é o Weverton, e do PT você tem o Rogério Carvalho. Mas o resto é essas coisas aqui, né? MDB, PSD, PP. É muito difícil. E aqui na Câmara você vai ter o PP, do Arthur Lira, antigo partido do Bolsonaro, na presidência. O primeiro vice-presidente é do PL, atual partido de Bolsonaro, que é o Lincoln Portela. Aí você tem o PSD, que é o mesmo do Rodrigo Pacheco, que tá no Senado, né? O Bivar, que é da União, vamos ver no que vai dar isso aí. Mas você tem aqui, ó, uma pessoa do PT, que é o Dair Cunha como segundo secretário, e do PDT o Eduardo Bismarck como segundo suplente. Aí você tem o PSB com Cássio Andrade, e o resto é isso, né? PSC, União, Republicanos, PSDB, enfim. Muito complicado. E por isso eu acho que é importante a gente olhar para esse leque coloridinho aqui, tá? Ah, não era isso que eu queria fazer, era isso aqui que eu quero fazer. Isso. 513 assentos na Câmara dos Deputados. Tá bem coloridinho aqui, dá pra gente dar uma olhadinha. 513. Pessoal ali com 8, o pessoal perdeu, né? 2 deputados que trocaram de partido. Então, o David Miranda e o Marcelo Freixo, que trocaram de partido. Então, o pessoal atualmente está uma bancada de 8. PCdoB tá com 8. PT tá com 56. PSB, que está na chapa com o PT, com aquele vice que não deve ser nomeado, com 23.
né? E aí o PDT 19, Rede 2. Então, fazendo um apanhado aqui da institucionalidade, tá? Entre, né, esquerda radical até centro progressista, né? Porque aí eu tô incluindo, né, fazendo isso aqui. PSOL, PCdoB, PT, PSB, PDT e Rede, entendeu? É um cantinho desse leque aqui, né? É um cantinho. Muito, 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 muito mini. Então, nesse sentido, tem uma necessidade muito grande de fazer uma ampliação entre, principalmente, esses partidos aqui, para assegurar apoio para políticas que possam vir de um governo Lula. Ué, como assim, cadê o P? O P não foi eleita, gente. Eu tô falando pro Congresso, Câmara dos Deputados, velho. Não tem PSTU, não tem PCB, não tem UP, não tem parlamentar eleito, não tá aqui. É isso. Vão tentar eleger agora. Então aí, se candidatando, tomara que consiga colocar a gente pra dentro, seria fantástico, né? Seria fantástico se entrassem alguns deputados federais aí da UP, do PCB, do PSTU também, né? Então, seria muito bom. Mas vamos ver no que dá, porque as coisas estão ficando cada vez mais puxadas em relação à questão de cláusula de barreira, né? E aí, eu acho que a UP não estava nem totalmente legalizada, né, em 2018 ainda. Foi logo depois. É verdade, ainda estava no processo de formalização. E é isso. Então, tá muito puxado. O que a gente vê ali é que há uma possibilidade nessas alianças que o Lula tá puxando, por exemplo, com o Avante, mas ali, o Avante é o quê? 6. Né? Então, puxa o Janones para dentro, tem o Avante, que é 6. Algumas figuras ali dentro do MDB que podem talvez trabalhar junto, né? Assim, ainda tá muito, muito difícil, porque a gente olha, o Republicanos tem 43 assentos e o PL do Bolsonaro tem 79. 79. Assim, PT é um partido grande na Câmara em termos de proporção, sozinho é um partido grande, né? Então, ele tem o mesmo tamanho ali da União Brasil, e ele tá, tipo, ele tá bem posicionado em relação aos, por exemplo, republicanos ainda é menor, né? Ele tá no mesmo tamanho do PP, mas se você conta só os últimos partidos do Bolsonaro, né? Então, você olha, vamos olhar aqui só pra PP, Republicanos, União Brasil, PL, PSC, esses partidos que têm um caráter muito mais conservador. E aí, PSDB meio que nessa centro-direita, navegando pra lá, a gente vê que a gente realmente tem um Congresso que é extremamente, extremamente conservador, né? E o PL é gigantesco, gente. O PL é gigantesco. É gigantesco. Então você pega só pega só os 3 últimos partidos do Bolsonaro, né? União Brasil, né? O antigo PSL. E aí você pega a União Brasil, pega o PL, pega o PP, é muita gente, cara. É quase 200. É quase 200 deputados. É um conservadorismo muito, muito, muito puxado. Então, essa é a nossa Câmara dos Deputados. Aí a gente tem aqui também o nosso Senado. E aí com o nosso Senado a gente vê uma menor variedade, né? São menos assentos, então tem menos expressão da pluralidade partidária no Senado. Menos ainda. Realidade concreta, né? Então você tem aí o PT com 7 senadores, PSB com 2, PDT com 3, Rede com 1. Tá? Aí vai entrando, aí você vê, o PL tem 8, União Brasil tem 8. Difícil. Então, o Senado ele é muito mais difícil de renovar. Ele já é menor. O período de mandato já funciona de uma outra maneira, né? A hegemonia mesmo no Senado ainda é o MDB que segura, né? Sendo aquele todo poder, exercendo todo aquele poder do centrão.
Gente, eu acabei de ver que eu engoli o número do PSD, tá? Aqui. Mas é... Deixa eu ver aqui se eu tô contando certo. Esses azuis estão tão parecidos. Não, o PSD é o amarelinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do PSD. Então, o PSD tá mesmo tamanho do MDB, praticamente. É, praticamente o mesmo nome, mesmo tamanho. Na hora de digitar, eu acabei engolindo um pedacinho aqui. Então, eu vou colocar esses memes aqui. Eu deixei eles pro final justamente por isso. E aí eu vou até colocar um pouquinho de contexto. Esse aqui no cantinho da direita, o Tem Vita, meu primeiro governo de esquerda, era um do que a galera tava usando na Colômbia, né? O primeiro governo de esquerda eleito na Colômbia, gente. Então, vamos falar de coisa boa. Falar de coisa boa. Então, a Colômbia elegeu Gustavo Petro e Francia Márquez numa chapa histórica pelo Pacto Histórico, com uma campanha com vários tons radicais, uma campanha com tom de periferia, de reforma agrária, de luta ambiental, uma campanha negra feminista, uma campanha que garantiu que a chapa fosse eleita através do voto das margens, não foi dos grandes centros urbanos. Então, e aí a Francia Márquez teve todo um papel nisso aí, o lema de Viver Sabroso, que é um lema fantástico, vindo ali da sua área da Colômbia, ali na região do Pacífico, na luta, né, por poder viver em paz realmente num país em que a esquerda nunca conseguiu governar de fato, em que foi alvo de projeto de extermínio realmente, e que é um dos quintais favoritos dos Estados Unidos na América Latina. Muito mais a Colômbia do que o Brasil, tá, gente? Então, é uma vitória fantástica. A posse tá para acontecer, então eu tô acompanhando bem de perto, assim, queria estar lá e amar estar em Bogotá. E amar pegar um avião amanhã e ir pra Bogotá. Queria. Muita saudade da Colômbia, muita saudade da Colômbia, sim. Eu tenho uma relação, sim, emocional forte com aquele país, com a luta. Eu acredito que a Colômbia está muito avançada em certos debates de transição climática. É um negócio assim, vou pisar na Colômbia daqui a uns meses de novo, porque não tô aguentando. E vocês viram os memes rolando, né? Quando Petro e França foram eleitos na Colômbia, e o ursinho da Ursal, né, passando na Argentina, aí depois Chile, aí depois Colômbia, aí teve, quem foi? Ai, gente, o nome dela, tá vendo, eu faço questão de esquecer de vez em quando. Quem foi foi a Zambelli, né, que aí tava reclamando que o comunismo estava tomando conta da América Latina. Lá depois teve a eleição da Colômbia, ela foi chorar no Twitter e no Instagram sobre isso. Seria o meu desejo, né? Mas vamos colocar um pouquinho só para situar para vocês. Bem, poderia, por que não? Essa figurinha que rodou aqui é uma figurinha assim do processo de eliminação, que lembra muito aquele Big Brother de uns anos atrás, que tava tirando tipo os boy lixo, pá, pá, pá. Aí tirava os boy lixo ali, e aí, né, o processo de eliminação. E aí estamos aqui o processo de eliminação dos boy lixo da América Latina, só que falar sobre o Lenín Moreno no Equador. A eliminação deste boy lixo não se deu pela esquerda, tá? Quem foi eleito no Equador foi o Lasso, tá? Que é um banqueiro. Então, ele foi substituído por uma figura. Lenín Moreno é um caso clássico de estelionato eleitoral, porque ele foi eleito para trazer, né, para representar a esquerda, e ele acabou dando um golpe neoliberal no meio do processo. Teve gente de esquerda que vinha da construção do coreísmo, né, do Rafael Correa, ali no Equador, que estava compondo o governo e começou a renunciar por conta das medidas do Lenín Moreno. Então, Lenín Moreno realmente passou a representar a direita e foi realmente substituído também pela direita ainda, com um laço no Equador, né, que não foi o caso do Andrés, né, o Andrés Arauz não foi eleito, que era o candidato do coreísmo, que é o candidato que eu apoiei de longe e tudo mais. Então, o Equador está passando por um período muito pesado, que vocês devem ter acompanhado nos últimos meses, né? Que teve, inclusive, prisões de lideranças indígenas que estavam se movimentando.
Peru também tá bem complicado, né? Então, o ex-presidente do Peru não tá nessa imagem especificamente. Então, apesar dele ter sido eliminado para entrar o Castillo, como eu falei no vídeo de governabilidade, e eu falei no Entre Teses algumas vezes também, Castillo também enfrenta um certo caso de estelionato eleitoral, tá meio puxado ali. Sim, Lenin Moreno entregou Assange, e aí Assange agora foi entregue pelo Reino Unido. O caso Assange é um caso que depois eu acho que eu gostaria até de abordar um pouco mais aqui na Twitch com vocês, porque é tipo tudo errado, né? Então foi entregue pro imperialismo em uma situação muito grave, que a gente sabe que envolve possivelmente tortura, e é de cerceamento de liberdades mesmo. Então tem um pouco, né? Tem um pouco disso mesmo pra gente poder falar. Eu pretendo falar um pouco disso depois no decorrer com a Twitch. Aqui na Twitch, até porque essa questão do Assange é importante na diplomacia brasileira, tá? Para uma mudança na diplomacia brasileira, se vem um governo Lula, seria muito importante o Lula estar intervindo nesse debate também, né? Não, me bate uma tristeza muito grande a situação dele. E aí aqui a gente tem o Ivan Duque, né, que foi eliminado, o boy lixo eliminado da vez agora por Francia Márquez e Gustavo Petro na Colômbia. Aí tem o Piñera, Sebastián Piñera, eliminado pelo Boric no Chile, em uma construção muito grande que envolve não somente a convergência social, mas também uma aliança mais ampla, né? Uma frente ampla realmente que foi construída no Chile, não somente para eleger o Boric, mas também para assegurar esse processo constituinte pelo qual está passando agora. E como eu falei no comecinho da live, estou indo para o Chile, vou acompanhar, vai ter conteúdo no Das 11 diretamente do Chile durante a semana do voto da Constituinte, tá? Aqui temos Macri, boy lixo eliminado na Argentina, e entra no lugar dele Alberto Fernandes, que é um pouco complicado, né? Então entra naquela discussão de maré rosa, todas as contradições, coisa que eu já abordei nos sintomas mórbidos. O Fernandes fez uma fala muito ruim, que não é original dele. Isso de falar que os argentinos vieram dos barcos, então tem uma linhagem mais direta com os espanhóis. É uma visão colonial racista que prevalece em vários aspectos na sociedade argentina e que o Fernandes falou. Inclusive, eu acho que o Alberto Fernandes é muito, assim, baba-ovo das instituições espanholas. É meio complicado. E, assim, gosto muito dos debates de esquerda que rolam na Espanha. A Espanha tem uma esquerda ecologista muito foda, com debate autonomista foda também. Vou passar mais tempo na Espanha. Estive na Espanha agora acompanhando um pouco dessas coisas. Vou passar mais tempo na Espanha no futuro agora em relação à pesquisa também por conta disso. Mas bem nessa linha mesmo de que, bom, Espanha ainda tem uma estrutura que remete a questões coloniais em relação à América Latina. Eu acho estranho um pouco a linha, né? A linha que ele desenvolve, que o Alberto Fernandes tem, que é meio que de puxa-saco mesmo. É meio complicado, né? Então, tem isso. Mas esses seriam os boys lixos eliminados, e aí seria o papel de eliminar o Bolsonaro. Mas aí eu vou fechar o nosso stream de hoje falando algo que a gente também trouxe no primeiro episódio do Entre Teses, que é a cova do bolsonarismo, que é eliminar o Bolsonaro é uma coisa, o bolsonarismo é outra. Então, a gente tem tarefas muito mais complicadas. Eu dei uma entrevista que está disponível em inglês e espanhol nas Jacobins, não foi traduzido para o português, mas foi comigo e o André Pagliarini, falando um pouco disso também, de bolsonarismo, e quais são as tarefas centrais, inclusive do que pode vir por aí nessas grandes alianças acabarem reafirmando algumas coisas, né? Mas é isso. Bom, em termos da nossa apresentaçãozinha, era isso que eu tinha separado para hoje, para nossa live. Valeu, pessoal!